amados, como vão vocês? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo cujo tema se intitula O Verdadeiro Significado da Páscoa. Só dando um pequeno update, em português, como nós estamos indo nos últimos dias por causa da pandemia do coronavírus. Bom, se você não sabe, nós estamos aqui na América, Estados Unidos, no nordeste do estado do Alabama. E o presidente Trump prorrogou a quarentena para até o final de abril, porque foi constatado, segundo eles, que o isolamento social é a melhor forma de conter a propagação do vírus. Estão dizendo que estão colocando, né, não apenas quem morreu do vírus, mas todo mundo, por exemplo, em Nova York, que é o pior local aqui, é o epicentro da pandemia aqui na América, todo mundo que morre eles colocam que foi por causa do coronavírus, e não é bem assim. Mas enfim, o isolamento social promove uma contenção da contaminação. Então, nós estamos aqui, meu esposo, a empresa, como ele trabalha com transporte de turismo, né, grupos de pessoas, não estão fazendo, estão parados. A empresa pediu para o governo ajudar a pagar os funcionários para que não demita-os. O governo também, Trump está dando uma ajuda financeira para quem não atingiu o teto no imposto de renda, que é, glória a Deus, aqui no primeiro mundo é o dobro do que no Brasil. Mas aqui o custo de vida também é bem mais alto, então fica por elas por elas. Mas enfim, o melhor de tudo, amados, é que nós estamos mais fortes no Senhor. E quando essa pandemia passar, que dizem que vai levar muito tempo, está na mão de Deus. Nós estamos nos fortalecendo, seja lá quando passar ou se não passar, nós estamos cada vez mais fortes no Senhor, não é mesmo? E por isso nós estamos aqui, para servir ao Senhor, neste final de tempos. Porque não podemos escapar, já que as igrejas não estão pregando sobre isso, sobre o final dos tempos, nós temos que nos preparar, amados. Vale salientar mais uma vez, como eu sempre saliento, não sou pastora, não sou, poderia dizer missionária, mas eu me considero uma humilde dona de casa, uma mulher que deixou de ter uma carreira profissional para me dedicar totalmente a cuidar da minha casa, do meu marido e dos filhos que o Senhor Jesus está nos enviando. Tá bem? Assim como Tito 2, o capítulo 2 de Tito diz que a mulher mais velha deve dar o bom exemplo para as mais novas, como serem boas donas de casas, mulheres e mães. Então, não é bem-vindo cargo de liderança para mulheres em igreja. Se você é pastora, desculpa falar assim, mas eu acho até assim, é uma blasfêmia, desculpa dizer a verdade, que está indo contra a verdade que é Jesus Cristo na palavra, não é? Porque essas mulheres que são pastoras, enquanto elas estão pregando, quem está tomando conta dos filhos ou do marido da casa? Deveria ser elas, então estão erradas. Não é? Eu estou aqui, meu esposo, já fiz todos os meus afazeres do lar hoje, meu esposo está descansando. Antes de preparar o nosso lanche, o nosso almoço, eu estou aqui na minha casa, não estou em igreja, apesar que a nossa casa, nós convidamos o Senhor, é a casa do Senhor, tá bem? Assim como o nosso templo é o templo do Espírito Santo, é o corpo do Espírito Santo, fazemos parte do corpo de Cristo, do verdadeiro corpo de Cristo. Então, igrejas, pastores e pastoras, se vocês não estão ensinando as suas ovelhas sobre o final dos tempos, então, por favor, faça. Não fique interessado apenas em receber o dízimo ou as ofertas, mas em realmente preparar o povo para o final, porque tempos difíceis estão aqui e estarão cada vez piores. Não só por causa das doenças, pestilências, mas da crise econômica. Tá bem? Mais, cada vez mais forte. Louvando ao Senhor, glória a Deus, Jesus está voltando. Então vamos lá ao verdadeiro significado da Páscoa. Eu tenho já 2 artigos no meu blog a respeito deste assunto. Vou colocar os links embaixo, quem gosta de ler pode lê-los também e apreciar melhor.
Mas nós temos a Páscoa, não é? Tem uma confusão muito grande associando-se a Páscoa com ovos de chocolate e coelhinhos da Páscoa. Por que isso? Não deveria ser assim, porque o verdadeiro significado da Páscoa não é isso. Então vamos começar do princípio. Passover é a palavra em inglês para significar Pessah. Pessah é a palavra hebraica, vou colocar aqui embaixo. Pessah é a Páscoa judaica. E foi associado com ovos de chocolate e coelhinhos da Páscoa quando Constantino, ele era um imperador romano, ele trouxe o cristianismo para o Império Romano. Então, aqueles deuses que eram venerados em Roma, porque Roma, o Império Romano, ele pegava, colonizava as culturas, colonizava não, ele tomava conta das civilizações como a grega, a babilônica, e trazia, misturava a cultura desses povos com a cultura romana. Então, Istar é uma deusa babilônica e assíria que representa a fertilidade, a deusa da fertilidade, Istar. A deusa da fertilidade, do amor, da guerra e do sexo. Também está associada com o planeta Vênus. E por isso, né, como essa deusa está ligada à fertilidade, daí vem os ovos, né, que representa a geração da vida, vem os coelhinhos, que geralmente tem muitos filhos, e que deveriam também, os homens também deveriam ter vários filhos, né? Não é como, desculpa dizer, o Papa Francisco disse que os seres humanos não são coelhos para ter muitos filhos. Sim, o Senhor disse crescer e multiplicar, mas associado não com coelhos ou a deusa Istar, mas com o poder de Deus da multiplicação, como Jesus assim o fez, multiplicando o pão e os peixes para alimentar milhares de pessoas. Mas então, o verdadeiro significado da Páscoa vem lá da Páscoa judaica, quando foi instituída, quando Deus ordenou a Moisés retirar o povo israelita do Egito, que eles estavam sendo escravizados por mais cerca de 400 anos, depois que o Joseph, o governador do Egito, o israelita, morreu e a sua descendência toda morreu. A descendência toda não, mas a sua família próxima morreu. Um outro faraó mau passou a não respeitar mais o povo judeu. Eles começaram a ser escravizados e aí eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou Moisés, que era um israelita, que foi um israelita criado pela filha do faraó, né? Ele teve um conflito lá, vocês podem ler em Gênesis essa história, e aí ele precisou, porque teve uma briga muito feia, e ele precisou escapar do Egito, e ele foi morar no deserto, mas de lá o Senhor apareceu para ele na sarça ardente e conclamou ele para ir libertar o seu povo, os israelitas que estavam escravos no Egito. Mas aí é uma longa história, vocês podem ver toda essa história em Gênesis, mas resumindo, o faraó não quis libertar os israelitas, então Moisés, guiado pelo Senhor Deus e o seu irmão Arão, foram conversar com o faraó, e como ele não abriu mão disso, foram colocadas várias pragas sobre o Egito, e a última praga foi a morte dos primogênitos no Egito. E o Senhor Deus disse a Moisés que dissesse aos povos israelitas para que eles colocassem o sangue do cordeiro na porta de suas casas, para que a morte passasse direto, passasse sobre eles sem provocar, sem matar os primogênitos. Em inglês, Passover significa a morte passar além. Né? Então, o cordeiro que eles mataram, tirava o sangue e passava na porta, e eles, naquela celebração de que eles seriam livres, comeriam aquele cordeiro. E aí foi instituída a primeira Páscoa lá no Egito.
antes dos israelitas seguirem livres para a terra prometida. Tá bem? Então aí nós temos Jesus, então vem depois desse episódio, né? O Moisés liderou o povo no Monte Sinai. Ele não chegou a entrar na Terra Prometida porque ele teve algumas dúvidas, então como ele não acreditou 100%, ele não entrou. Ele apenas viu do monte pisar a Terra Prometida. Quem entrou com o povo foi Josué. E aí, depois de vários anos, alguns reis, veio Jesus, que é o Messias judeu, que eles mesmos não aceitam como Messias, estão ainda esperando o Messias que está segundo ele está por vir, por volta desse tempo agora. Até dizem que eles já têm um Messias, não sei exatamente, mas vamos ver o decorrer dos acontecimentos, o que vai se desenrolar. Mas enfim, Jesus é o Messias que deveria vir e veio. E ele, como vocês podem ler no Evangelho, não vamos focar aqui nessa parte do Evangelho, apenas resumindo, Jesus ele é o Cordeiro Pascual. E antes da sua crucificação, na última ceia, quando ele criou a Santa Comunhão, quando ele partiu o pão, quase que a luz cai. Então, como eu estava dizendo, Jesus, antes de ser crucificado, ele instituiu a Santa Comunhão. Quando ele partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. E Jesus é o Cordeiro Pascual, totalmente imaculado, porque naquela época ainda eles celebravam, celebravam a Páscoa, e quando a pessoa cometia um pecado, era feita o sacrifício de um cordeiro em remissão dos pecados. Mas Jesus veio para ser o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Não é? Então nós temos o sangue de Jesus sobre nós, como celebrado na Páscoa. Então nós cristãos, nós temos que celebrar a Páscoa cristã como o dia da ressurreição. Jesus foi crucificado, celebrou a última ceia com os discípulos, nós temos hoje a comunhão cristã. E no domingo, 3 dias depois de sua crucificação e morte, ele ressuscitou. E aí nós celebramos o dia da ressurreição. E isso deveria ser o nosso foco. E eu gostaria de aqui com vocês, vamos boicotar esse negócio de ovinhos de chocolate, coelhinhos da Páscoa, por favor. Vamos nos voltar, pelo menos não, nessa Páscoa que nós estamos passando por essa pandemia e de agora em diante, todos os anos que nós vivermos aqui no céu eternamente. A verdadeira Páscoa do Senhor, que é a ressurreição, que é a libertação de uma vida no pecado para a vida livre em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, amados, resumindo, o verdadeiro significado é este.